boa noite, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que é muito bacana e que, assim, as pessoas que eu observo, elas sempre têm procurado saber um pouquinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crenças. E esse tema, a gente acaba sempre nos perguntando, né? Se é legal, se não é legal, o que que é isso? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas me conta aí, as pessoas ainda estão chegando, vamos devagarinho, aos pouquinhos vamos chegar lá. É isso? Então, agora são 6 horas, eu sou daqui do Rio de Janeiro, meu nome é Rosemary Sá e é um prazer estar aqui com vocês nessa data. Então, até a data, eu vim olhar que data que era hoje, né, gente? Será que isso já aconteceu com vocês? E quando a gente trabalha em home office, é tão engraçado, porque parece que a gente nem sabe o dia que a gente está vivendo. Então, mas hoje é dia 28. Eu olhei aqui para o computador para poder eu saber aonde é a data certinha. Ah, seja bem-vindo, Luiz. E o Luiz entrou. Ele está acenando, então vamos dar tchauzinho para ele. Olá, Jorge, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um assunto assim bem bacana. Eu sou do Rio de Janeiro e de Nilópolis aqui. De onde é que vocês são? Luiz, você é de onde? Ah, Georgia, tô dando tchauzinho pra você. De onde é que você é? Coloca aí pra gente saber, né, quais são os lugares que as pessoas estão entrando, que a gente possa estar compartilhando alguma coisa. Eu gosto muito de saber de vocês. Hoje a gente vai falar, então, sobre crenças, que é um assunto, assim, muito importante, que nos limita muito. Daniela, seja bem-vinda, Daniela. Então, ó, Luiz, George, Daniela. Ah, o Luiz botou aqui, ó, Rio de Janeiro. Que bacana, eu também sou do Rio de Janeiro. Mas ninguém precisa saber, né, que você é meu esposo, tá bom? Olha, já dei até um spoilerzinho aí, tá bom, gente? Era só para descontrair um pouquinho, tá bom? Então, assim, hoje a gente tá começando essa live falando, então, sobre crenças. Como é que a gente pode vencer essas crenças limitantes, né? Então, deixa eu chamar a nossa convidada especialíssima, muito bacana, minha amiga, que é consteladora. O Jorge riu, ó. Deixa eu chamar aqui a nossa amiga, que vai contribuir muito com a gente. A gente já volta já já. Só um minutinho, gente. Bom, acho que ela ainda nem chegou, mas então vamos conversar enquanto isso. Vocês têm alguma crença aí que incomoda você no seu dia a dia? E aí, vamos ver quem é que vai colocar. Tem alguma crença, Daniela, George, Luiz? Vamos pensar então falando o que é crença, né? Então, assim, quando a gente pensa em crença, eu acho tão interessante que alguns anos atrás eu nunca imaginava que tudo que eu falo, eu acho, é uma crença, né? Lembra assim no seu dia a dia assim que você começa a brigar com alguém para defender aquela sua ideia? Não, é assim. Então, é exatamente isso que é uma crença, né? Aquela sua ideia, aquela coisa que você começa a acreditar que traz como verdade para você. E que você, na realidade, você consegue brigar com qualquer pessoa por conta dessas suas crenças. E aí, quando elas estão instaladas, algumas são limitantes e outras são fortalecedoras, né? Quando são fortalecedoras é maravilhoso, mas quando são aquelas limitantes aí é bem complicado. Deixa eu ver se a minha convidada está chegando. Só um minutinho, a gente já vai voltar a falar. Não, ainda não. Vamos esperar ela chegar, né? Ah, você é muito chato! Ai, George, olha só. Eu, algumas vezes, eu também sou muito chata, né? Mas só que eu não acho que eu sou chata. Eu acho que eu sou bem bacana. Mas às vezes acontece mesmo. Mas você acredita que você é chato? É isso que você está falando? Que aí, se você acredita que realmente você é chato, aí pode ser uma crença. O que comprova isso, que você é chato? Ai, ó, nossa amiga chegou. Márcia, querida, muito bom ver você aqui. Então, vou mandar o convite para você.
Vamos aguardando a Márcia um pouquinho. Mas então, Georgia, o que que comprova que você é chato? Me fala um pouquinho disso aí. Ah, quando tá tímido? Tá bom. Então eu vou acreditar aí que você não é chato. Só pensa que às vezes, né, você pode ser um pouquinho assim. Márcia, eu já mandei o convite para você. É só você aceitar. Tô dando tchauzinho para você, você está acenando para mim. Gente, é tão bacana agora que o Instagram, né? Ela coloca algumas, digamos, uns emojis, né, para gente acenar. Isso aí é muito bacana. Que a gente, quando faz isso, a gente acaba conseguindo nos conectar emocionalmente, né? Com aquelas situações. Oi, Márcia, que bom que você está chegando. Olha só. Então, eu vou me apresentar, já que você chegou, né? Meu nome é Rosemary Sá, eu sou coach de autoestima e de relacionamento, que é muito bacana, né? Que a gente, durante essa semana no Instagram, Márcia, eu fiz umas coisas bem bacanas lá, botei muito conteúdo de valor realmente lá no Instagram, e aquelas pessoas que viram, ou quem não viram, vai lá dar uma olhadinha. Porque quando eu fiz esse material, Márcia, sabe que eu descobri uma crença minha? Sim, Rose. Fiquei Fala, chocada, vou contar depois dela aqui. Mas pode se apresentar, minha querida, que é um prazer te receber aqui. tá bom. Obrigada, Rose, pelo convite de estar mais uma vez com você. Meu nome é Márcia Gomes, sou consteladora familiar, trabalho com essa técnica, né, que é uma terapia psicoterapeuta breve, e a partir dela eu vou diretamente ao problema que a pessoa tem para dar uma solução naquele problema, seja ele traumas de infância, alguma área da profissão, relacional, pessoal, depende de qual é o trauma que a pessoa traz. Então, é esse o meu papel de fazer aqui hoje com você, de falarmos sobre as crenças, né? Vamos discutir. Então, foi um prazer de estar mais uma vez com você. Ai, que maravilhoso. Olha, gente, é um prazer muito grande que essa minha amiga aí, a gente vem dividindo aí algumas lives juntos, e é muito bacana, porque ela traz cada coisa maravilhosa para quem está aí do outro lado e para mim também. Eu aprendo assim imensamente, mas eu nem vou contar para vocês, vou esperar ela falar durante a live e vocês vão ver aí como é que ela é maravilhosa. Então, assim. Hoje, Márcia, eu estava conversando aqui antes de você chegar, né, que as pessoas, elas têm muitas dificuldades, às vezes, de seguir adiante por causa das crenças. E eu estava achando engraçado, sabe por quê? Porque antes de eu conhecer, trabalhar com desenvolvimento humano, eu falava bem assim, eu acho que é isso, mas eu nunca tinha percebido que o eu acho era uma crença que eu tinha. E isso daí é uma coisa muito engraçada, gente. Talvez, assim, para algumas pessoas, isso não seja nada, mas eu acho, porque quando você começa, olha só o eu acho, né? Quando, quando você descobre alguma coisa sobre você, é muito interessante, né? E aí você começa a fazer a mudança. Mas então, Márcia, assim, eu estava falando aqui antes sobre o que era crença, né? Que é a forma, aquela ideia que você tem, a certeza de algo. E aquela certeza é para você. E aí, essa semana, eu não estou me lembrando, assim, me recordando qual foi o detalhe, mas acho que foi uma mensagem. Para mim, eu tinha escutado uma coisa, e o meu marido tinha escutado uma outra coisa. Então, a nossa percepção, que foi os nossos filtros, eram diferentes. E aí eu falei, não, eu que estou certa. Aí ele, não, eu que estou certo. Olha só. E às vezes, até no relacionamento, né, a gente começa a ter algumas dificuldades de se relacionar por conta da crença. Não é que estava tendo nenhuma discussão, não é isso, mas aí você para e pensa assim rapidamente, fala, caramba, né? Às vezes uma coisa tão simples, uma mensagem, um áudio, né? Aí você começa assim, imagina quando é uma coisa séria, né? Aí as pessoas começam às vezes a ter muita coisa. Já aconteceu alguma coisa assim que você lembra, Márcia? Que, sei lá, qualquer coisa assim no seu trabalho, no seu dia a dia? Rose. Sempre acontece. Depende de qual Hum. é o momento, né? De repente você está filtrando alguma preocupação e a partir dali seu entendimento vai indo para o seu inconsciente filtrar algo que não é
a verdadeira resposta, né? E você vai buscar aquilo que estava te preocupando lá no seu subconsciente. E aí você começa a fazer algo que não vai ter congruência mais com a realidade, né? Fica parecendo que é algo irreal que você começa a sustentar. E fica como uma verdade absoluta. A crença, ela acaba fazendo isso, né? Com a pessoa e a pessoa não percebe. Fica algo ali inconsciente que vem, toma conta da consciência e a partir dali a sombra vem fazer parte de todo o movimento e começa a ficar como uma verdade. É como um programa, né, que está ali guardadinho, ou você adquiriu na fase hereditária, né, da família, ou você herdou na gestação, no período gestacional, herdou dos seus antepassados alguma crença, alguma verdade, ou herdou dali da área social, onde conviveu, e por ali vai começando, e também tem as crenças pessoais, né? A partir do momento que a pessoa tem uma experiência de algo, ela rotula que aquilo ficou como a verdade dela. Ah, não, isso aqui eu já vivi, eu já entendo desse modo, e não se dá uma oportunidade de reviver, tipo uma pessoa que vive um relacionamento, ela pode viver algo ali e possa ser que para ela sinta que não relacionamento não é para ela mais, porque foi ruim a primeira experiência. E nós estamos aqui num grande laboratório experimentando até de dar certo, né? Achei bem a sua fala, dizendo que a gente está num laboratório. Mas não é que, assim, eu também imagino, né, que a gente esteja, a vida, né, nada mais é do que um laboratório de aprendizado, né? Porque todo dia você acorda, tem uma coisa nova, que às vezes você, ali, rapidinho, aquilo pode mudar numa questão de segundo. E aí, como assim, eu estava falando, logo no início, né, a gente estava começando a falar o que que era uma crença limitante, né? Que são aqueles pensamentos negativos, né? Que na maioria da gente está inconsciente isso. Isso não é uma coisa que está aqui conscientemente. Aí o Chicão ele botou ali, né? O George, realmente é um grande experimento a vida, né? Então, assim, aquela coisa que vem lá dentro e você nem sabe de onde veio, e de repente vem assim na tua cabeça. Então, assim, esses pensamentos, algumas vezes são negativos, né? Pode ser negativo, né? Que impede e acaba dificultando, às vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada, às vezes, para a gente alcançar um objetivo que a gente tanto deseja, né? Quer dizer, aquele objetivo, assim, que é tão importante e que a gente acaba deixando ele porque a gente não conseguiu fazer aquilo por causa de uma crença. Aí, assim, uma coisa assim, que eu acho bem bacana, até a gente já começou a contar aqui, né? Que é sobre essa questão aí de como é que é formada essa crença, né? E aí, assim, da nossa infância, né? Você falou até do gestacional, né? Então, assim, desde lá, quando os nossos pais estão conversando com a gente, quando a gente está na nossa barriga, né, Márcia? E às vezes até antes, né? Porque se você começar a pensar aí da nossa digamos, gerações, aquilo que a gente traz dos nossos avós. Eu até às vezes fico me pegando assim, lembrando de alguma coisa que minha avó falava, ou que minha mãe falava, que meu avô falava. Então, assim, uma coisa que eu acho que é bem legal na minha família isso é uma crença fortalecedora, tá? Que é nessa questão assim de estudar, da educação, que ela é muito importante para nós. Então, assim, meu pai, ele já tinha essa concepção essa percepção mesmo, né? De que o estudo, ele poderia, olha só, até a palavra que ele usava, eu falei agora, o estudo, olha. Ele falava que o estudo pode levar as pessoas a algum lugar, minha filha. Então, por isso que você tem que estudar. Então, assim, olha só como é que é a crença, gente. Veio a crença aqui na minha cabeça agora, eu falei inconscientemente exatamente aquilo que ele falava para mim. Mas você sabe que eu não tinha me dado conta até quando eu falei a palavra estudo, porque eu não costumo falar essa palavra. Eu não consigo. Normalmente eu falo educação, né? Já que eu sou professora também. E aí veio essa na hora. Então, assim, são aquelas crenças, né, que a gente traz aí da nossa gerações passadas. E minha família, assim, não tinha muito estudo. Eu acho que por isso que foi tão importante isso. E meu pai, ele veio do interior, aí ele queria ter
tivéssemos uma vida melhor que ele teve, né? Então, isso era importante para ele, ao qual a gente estudasse. E engraçado que eu falei as mesmas coisas para as minhas filhas. Repetições, repetições de padrões positivos, né? É aí que Sim. nós precisamos ver as nossas crenças positivas e nossas crenças negativas, porque todas as formações de crença nos levam à realidade delas. Se tivermos as crenças negativas, a nossa realidade será daquela crença negativa que estamos afirmando a nós mesmos que somos aquilo. Né? Se eu afirmo, eu não vou estudar porque eu não sou inteligente. Eu já ouvi várias mulheres, né? Ainda hoje diz assim, Márcia, como que você ainda hoje estuda, né? Eu ainda busco conhecimento, ainda estudo. Aí eu falo, olha, isso é uma crença, estudar conhecimento é algo enquanto estivermos aqui nos movimentando nesse espaço terra, né? Estamos aqui para buscar esse conhecimento, experienciar, sentir o que tem, né, de consciências aí que traz, e dela tentar formar a sua própria consciência, né? Partindo disso, que leve também para um processo de desenvolvimento humano, né, Rose? Que nos leve para um processo de positivo, de ressignificar, de percepção, de observação, de nosso próprio caminho. Porque só a partir daí vamos renovando as crenças que vai nos deixando lá embaixo, né? Que não nos leva para a profissão, que não nos leva para os relacionamentos saudáveis, que não nos leva para relações sociais saudáveis. E a partir disso, eu acho que é tudo, né? Uhum. O Luiz, Márcia, ele botou assim, ó, tempo de estudar é até o último dia. Assim, antes de você chegar, eu não sei se você tinha escutado, eu tinha falado, né, que o Luiz é meu esposo. E assim, na minha casa, hoje mesmo, uma das coisas que eu falei foi assim, gente, vocês estudam muito. Não, eu também estudo, Márcia, mas eu digo assim, eles gostam muito de estudar. E tudo isso é uma crença que, engraçado, que todos nós já tínhamos essa crença, mas eu percebo que ao longo do tempo ela se fortaleceu ainda mais, muito mais. Sim. Nesse período assim que a gente está vivendo agora, eu tenho procurado me capacitar assim com muita força, porque quanto mais você estuda, né, mais capacitação você vai tendo, habilidades você desenvolve e vai estar te ajudando. Oi, Erickson, tudo bem? O Erickson chegou aí. Então, assim, é uma coisa bem bacana você perceber o quanto que essas crenças ela pode te levar além ou te limitar, né? E assim, eu procuro ressignificar aquelas que eu vejo que não está muito legal para mim. Então, assim, os padrões, né? Os padrões mesmo mentais que a gente forma conforme a gente vai crescendo. E o engraçado, assim, Márcia, a gente estava falando antes como é que se formam essas crenças, né? E assim, uma coisa que achei bem interessante, eu sou professora e às vezes eu me pego, sabe, perguntando numa coisa, que assim, a responsabilidade que um professor tem, a responsabilidade dos pais, né? Todas as pessoas que têm aquela figura de autoridade. Porque quando você tem autoridade, a pessoa vai escutar aquilo e a criança, sem filtro nenhum, vai pegar aquilo tudo e transformar aquilo de forma inconsciente, recebe, né? E aí forma a crença dela. E às vezes na rua a gente vê pais, mães falando de uma forma bem indelicada, né? E fazendo com que a criança se sinta incapaz, que ela se sinta insegura, né? Isso aí é muito triste. E o que você vê muito isso acontecendo por aí onde você mora, Márcia? Sim, sim. Presencio vários momentos de pessoas que têm muitas crenças em relação a ser mãe, ser pai, né? Muitas vezes até desinteresse nesse papel, né? De desempenhar esse papel. Percebo também algumas vezes uma entrega desse papel ao Estado,
Ao Estado, quando eu falo, é levado para a educação, é levado para o professor, é levado para as creches esse papel, é levado para os órgãos de assistência social, de garantia de direito, e os pais parecem viver inerte muitas vezes a esse papel de pai. Eles não têm mais o mesmo. Eu agora já entrei no papel aqui, porque eu também sou assistente social, além de consteladora, e eu tenho essa visão também aí por essa jornada, né? Então já entrei mais por esse caminho, porque percebo também uma fragilidade muito grande nos vínculos familiares, uma fragilidade e um não desejo desse movimento de vínculos. Muitas vezes as crianças, quando chegam nos aparatos estaduais, né, onde o governo garante o mínimo também, né, porque ele se vive com o mínimo, então aí essa criança chega com uma fragilidade muito grande, esse adolescente, vem de muitos lares conflituosos, né, de pais que não se relacionam bem, questões financeiras, sociais, questões de violências. Então, tudo isso se torna muito pesado para essa criança formar suas crenças. Imagina as crenças, como será as crenças dessas crianças. Então, uma fuga que eu percebo muito do adolescente hoje é a internet, é os jogos, né? É essa atenção que ele vai buscar, uma busca desse prazer. Quando esse lar se ele não tiver essa estrutura, aí ele vai percorrer um caminho bem complexo hoje, né, Rose? O que é que você imagina desse contexto aí? Você como professora também. Assim, eu vejo, Márcia, que assim, é muito triste essa realidade, porque assim, às vezes, assim, eu como sou coach de autoestima e de relacionamento, eu procuro sempre levantar a autoestima do meu aluno, mas ele às vezes eles falam cada coisa para mim que eles não sonham, que eles não são capazes, mas eu venho trabalhando arduamente isso na sala de aula porque eu quero fazer com o meu aluno tudo aquilo que pudesse ser feito com as minhas filhas ou comigo quando eu era criança, né? Porque assim, eu acho que o nosso papel, quando você tem o papel do conhecimento, é importante você trabalhar isso. É muito Sim, importante. Eu, na minha sala de aula, se eu conseguir, com uma pessoa, eu conseguir uma sementinha ali que possa ser semeada, eu não vou nem dizer germinado ainda, né? Ser semeado, para mim, eu já me sinto feliz. Então, assim, isso daí acontece mesmo, Márcia. Infelizmente, na educação, o papel que a gente acaba desempenhando não é um papel de educadora, é um papel às vezes, um papel social, no caso até familiar, que acontecem coisas que, às vezes, eu não gosto nem de comentar muito, porque eu trabalho em escola pública, e às vezes umas histórias que são muito difíceis, como você também conhece, assistente social. Mas então, a gente voltando aqui falando mais um pouquinho sobre essas crenças limitantes, né? Então, seria aqueles modelos mentais que a gente cria na nossa mente lá, e que vai desde criança e começa a criar aqueles modelos. E aí você começa a pensar. Aí, às vezes, a gente olha assim uma pessoa e fala assim, nossa, mas como é que essa pessoa pensa assim? Mas ela não conheceu outra coisa. Ela só conheceu aquilo. E aí acaba criando aqueles modelos e acabam a percepção, os filtros dela, né? De percepção acaba sendo muito, digamos, difíceis, né? E aí isso aí atrapalha muito. Aí assim, o que que é crença? Tem alguma crença, Márcia, assim que te limita, que você vê assim que te atrapalha? Você lembra assim de alguma que te incomoda? as minhas crenças. É a sua, depois você me pergunta da minha também. Então, vamos lá. Eu acho que eu venho quebrando várias crenças, mas uma crença que eu acho que eu estou quebrando muito é a crença de achar que esse mundo virtual eu entendo pouco. Eu percebo que hoje eu entendo muito, sim, né?
Vejo que eu estou dominando várias tecnologias já, então, assim, é um processo que todos, né, estamos passando por ele, principalmente quem trabalha nesse movimento online, está se deparando com tudo isso. Então, essa crença que é difícil, né? É uma crença que eu acho que eu tinha, de achar que era difícil fazer algo, de fazer uma edição, de fazer um post, de olhar a arte. Então, eu tenho muito bom gosto, Rose. Eu acho que essa era uma crença que eu, ultimamente, já tirei de mim. Eu sei que eu sou muito boa nisso já. E faz cada coisa bacana, eu vejo lá todo dia você postando. Então, já é uma crença que eu venho. Assim, a gente tem, eu tenho muitas crenças, né? Uma que eu me peguei assim, eu estava escrevendo, e aí eu veio uma na minha cabeça que eu escutei. Eu até acho que eu registrei ela aqui, eu até dando uma olhadinha para ver se eu tinha registrado. Assim, uma das coisas que, não sei se você vai se lembrar, mas às vezes nas crenças hereditárias, a gente já está falando, começando a entrar, né? Falando dessas crenças que os pais, ao longo da geração, desde o início da gestação, e começa a falar para os seus filhos, que a gente acaba entrando nos filtros dela e ela acaba percebendo e achando que ela é daquele jeito. E aí, assim, tem algumas coisas, fala assim às vezes, não foi essa que eu escutei, mas assim, às vezes eu escuto o pai falando, você é lerdo, assim mesmo. Não sei se você já escutou esse tipo de crença de pais falando com, você é burro, você... Essa crença de você é burro, Márcia, eu vou contar aqui para você uma história que eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas na época que eu estudei, eu estava na quinta série, quinta não, sexta série, que agora é sexto ano, né? Mas na verdade seria o sétimo ano hoje. Um professor. Para as pessoas interagir conosco, Tá, vamos sim. Vamos. Boa noite, Eliane. Boa noite, Arlete. Me fala um pouquinho aí da crença de vocês, gente. Me fala aí, de onde é que vocês são? Qual é a crença que vocês têm aí? Para ver se vai bater com a minha, que eu vou contar já já. isso. Vamos aguardar elas colocarem as crenças. Isso, vamos lá. Estamos esperando para interagir com. Por vocês, porque é importante vocês colocarem para a gente, porque a gente traz aqui alguma coisa, mas o importante é trazer coisas que vocês vivenciam. E isso aí que é para mais importante para a gente. Então, assim, conta aí uma crença que vocês têm, pode ser na infância, que vocês lembrem que hoje atrapalha vocês. Vamos lá, Eliane. Arlete, nós Uma estamos crença na área juntos. profissional, né? Uma crença na área relacional, se já tiveram relações afetivas e acham que não vale a pena tentar novamente, ou de trabalho, acha que começa projetos e acha que não tem jeito, que não é para você, que não tem dom, né? Quem será que na família lhe fez acreditar nisso? Ou será que foram experiências suas que lhe fez acreditar nessas verdades? Porque, como eu falei no início, estamos aqui em um grande experimento, como o George colocou, um laboratório, né? Precisamos fazer esse balanço entre o positivo e o negativo, né? O mundo ele está nesse equilíbrio aí de percebermos para onde estamos indo com nossas verdades, com nossas crenças. Será que estamos indo para o positivo ou para o negativo? O que será que está inconsciente que lhe faz dizer que não tem tempo de terminar um projeto, que não tem tempo de terminar o planejamento da semana que foi feito, né? Muitas vezes passamos uma tarde inteira com muito carinho fazendo um planejamento para fazer um belo trabalho durante a semana. Quando vamos analisar, o planejamento só saiu 50%. Os outros 50% não saiu porque ou nos desanimamos ou tivemos medo de enfrentar. O nosso medo ele está ali no inconsciente tão guardado que camuflamos com falta de tempo, dá uma dor de cabeça, até doença é doença. Adoecemos para não fazer o que temos para fazer também. Isso daí é bem interessante você perceber. É sistêmico, tudo é sistêmico.
Uhum. né? O nó tá lá inconsciente, vamos lá, dá uma dor de cabeça, uma febre, algo vai acontecer porque tem algo ali no meu inconsciente que me amedronta e fazer o trabalho porque eu estou com medo de ser julgada, que meu trabalho não vai ser bom, ou que eu não vou para aquele evento muito bonita, que eu não estou bem de corpo. Então, né, tem as crenças sociais que diz o quê? Precisa ter um perfil, né, para ser aceito naquele espaço. Então, vai que de repente você não tem uma roupa que vai se sentir naquele ambiente compatível com as outras mulheres. Aí o que é que você faz? Começa a dar sono, começa a achar mil desculpas, quando é no final no momento de ir, avisa as pessoas que se comprometeu de ir que não vai. Isso tudo são crenças que estão lá e nos fazem fazer essas escolhas. Isso é triste, porque assim, você percebe que algumas pessoas, eu vejo isso muito, as pessoas não querem ir a festas, né? E ela fala, ah, não, eu não gosto de festa. Mas não é porque você não gosta de festa, porque você simplesmente, às vezes, você não sabe dançar, e você não quer ser aceita. E aí, quando você chega lá, você tem medo de ser julgado. E aí você Sim. acaba não, é que nem a festa de aniversário. Tem pessoas que falam que não gostam de festa de aniversário dela mesma. Porque, na verdade, o que você estava falando do medo tem a ver com aquele medo que você tem de ninguém ir à sua festa. E isso traz aquele medo muito forte e você não faz nenhuma festa, nem comemora o seu aniversário. Vamos ver o que o George colocou aqui. Falta de combustível e os comportamentos demonstram crenças detonantes. Sim. Sim, isso aí que acontece mesmo, né? Infelizmente, muito. Devido às crenças, né? Ela não. E aí, Rose, pelo hábito que não temos do autoconhecimento, dessa busca, né, é super importante falarmos aqui que dentro do meu processo, como você também dentro do seu processo, trabalhamos as crenças limitantes com os nossos clientes. Temos Sim, lá nossas técnicas com desenvolvimento de ações quinzenais ou semanais, a depender do contrato terapêutico que foi feito de cada uma de nós, né? Nós trabalhamos. aí a PNL, e aí a gente vai depender do que a pessoa realmente está buscando e o que ela vai trazer, né? Exatamente. Porque a Que partir a do gente momento que a pessoa quer alcançar um objetivo e ela não consegue, então ela precisa buscar uma ajuda de um profissional na área do desenvolvimento humano para que fique claro para ela aonde estão os autossabotadores dela. Porque os autossabotadores não faz congruência com a consciência dela e o inconsciente. O que está no inconsciente é uma camada, e o que está aqui no consciente é outra camada. Então fica duas camadas brigando uma com a outra e não tem congruência de ir, né, de fluir, de ir para a vida. Algum trauma lá da infância, causada lá no movimento do pai, da mãe, trazendo para o movimento da constelação, Rose, trabalhando essas crenças dentro do movimento da constelação, a pessoa vai descobrir qual foi o momento e qual é a lealdade invisível que ela está trazendo para o movimento da vida dela que faz ela não ir, né? Porque aí ela tem lealdade porque ela tem um senso de pertencimento familiar. Esse pertencimento é uma consciência distorcida, vamos dizer, que é a consciência pessoal, que Bert Hellinger coloca, que é uma consciência de bem, de bom, de errado e certo. Ela está no julgamento, né? Então, quando você está no julgamento, as suas crenças elas ficam mais seguras com você, né? Você não consegue ter outra visão. Uhum. Deu para entender, é bem bacana. Deixa eu só cumprimentar as pessoas que entraram aqui agora. Bem-vinda, Ana Paula, bem-vinda, Márcia, minhas amigas, assim, e seja muito bem-vinda aqui na nossa live. A gente está falando aqui sobre crenças limitantes. E aí a Márcia estava comentando aqui como é que ela se forma e como é que é tratado isso lá na constelação. Não é isso, Márcia? E aí a gente estava comentando como é que a gente trabalha, né, no processo que a gente vai trabalhando ponto a ponto, através da programação neurolinguística, e vai ajudando a pessoa a ela
quebrar essa crença limitante que atrapalha. Márcia, ontem eu estava no Instagram e aí uma pessoa, né? Ela colocou lá que ela tem algumas dificuldades porque ela diz que no relacionamento dela, a mãe dela, olha só o padrão que ela repete. A mãe dela tem uma dificuldade com um relacionamento mesmo, de traição, que o pai dela tinha traído ela, que era coisa de traição mesmo. E aos 50 anos, a mãe se separou do pai e não quis mais saber de. A palavra dela foi essa: minha mãe não quis mais saber de homem. E aí ela disse que ela estava com, acho que 45 anos hoje, e ela também enfrentava uma dificuldade, né, no relacionamento por conta disso. Aí eu disse a ela que, no caso, ela estava repetindo o mesmo padrão que a mãe dela teve na época. E assim, muitas mulheres, né? Às vezes acontece uma experiência, o engraçado é que você pega uma experiência dos seus pais e você acaba trazendo isso para a sua vida, e você sentiu de alguma forma aquilo, e você acaba acreditando que aquilo é uma verdade. E aí não tem coragem, às vezes, de se separar. Não estou falando que é o caso dela, né? Às vezes a pessoa não tem coragem de se separar porque ela não se sente nem merecedora de um outro relacionamento. Não merecimento. Deixa eu E aí, só comentar aqui o que George colocou, que aí eu vou fazer um comentário, Rose, em cima do que você falou, que é bem bacana o que você falou aí. Sim, muitos profissionais não conseguem lidar, né, com os próprios problemas e acabam transmitindo aos pacientes. também tem isso. Já é uma crença que ele vai para o trabalho, né, levando o que ele tem já de crença dele, que está já detonado, e a partir daí ele vai lá para a profissão dele, levando o que ele traz da família dele, do sistema dele, os sintomas, e a partir daí ele vai levando para a sociedade, repetindo, né, os padrões que temos também no profissional. Oso, dentro disso que você está falando, foi bem interessante do relacionamento. Sim, ela repete porque existem lealdades que são invisíveis. Por mais que essa filha até julgasse essa mãe, dizendo que a mãe estava errada, que a mãe é isso, que não, que esse comportamento não está certo, que eu vou fazer diferente. No movimento sistêmico, isso quer dizer que julgar certo e errado, a filha está maior do que o pai e a mãe. Não tomou esse pai e essa mãe dizendo sim a tudo que houve. Enquanto essa filha não for para o movimento da constelação familiar, fazer a psicoterapia, porque a constelação familiar é uma psicoterapia breve, né, que vai solucionar um tema e um problema. Então, ela leva esse tema para lá, para dentro do movimento, e a partir daí vai representar o campo de informação que é formado com representantes, que é a mãe, o pai e os componentes da mãe, do pai, também os familiares. Então, a partir daí, ela vai receber informações de como está em desordem todo o sistema. Ela está recebendo o que vem mais de trás do sistema, né? Então, por isso, ela tem conhecimento da mãe. Você percebeu que isso veio da mãe. Mas como você colocou, isso veio mais de trás, que alguém não tomou, alguém foi excluído lá dentro do sistema por determinadas situações, eventos, foi dado significados diferentes. E a partir desse significado que nós damos dentro do sistema, eu tomo um lugar que não é meu. Eu, como filha, não posso tomar o lugar de uma decisão do meu pai, de minha mãe, ou de uma violência que acontece entre os dois, ou de algo que é do casal. Eu não posso me intrometer como filha. Quando eu me intrometo, eu recebo toda a energia e me coloco no lugar ou de mãe ou de pai. Ao ficar na energia do pai ou da mãe, algo vai ser compensado no meu sistema. Compensa em mim, depois vai compensar nos meus decrescentes, compensar nos meus filhos, nos meus netos e meus bisnetos que vier mais na frente. Se eu não corrijo aqui, hoje no presente, eu vou levar para os outros, para os meus sistemas que eu vou formar, né? E isso é certo, é algo assim muito real, acontece de fato isso para quem conhece a constelação, que vivencia o processo,
percebe o quanto vem de consciência disso. Não sou eu nem nenhum constelador que vai colocar na consciência do outro, tipo despejando algo no jarro. É algo que a pessoa desperta que está inconsciente e pelo movimento energético da constelação, ela tem algo ali desperta do inconsciente dela, que aquilo ali ela percebe que não, ela precisa dizer um sim para tudo que foi. E aí ela vai compensar em quê? Todos os relacionamentos dela não vai ser bons. Ela começa a ter a crença que não tem sorte, que eu não tenho sorte só pego um homem ruim. Tem mulheres que eu atendo, Rose, que falam assim, por que é que eu só pego relacionamentos abusivos? Já venho repetindo 3 relacionamentos abusivos. Já E peguei aí vários também. já pegou, né? Então, quando vamos. Sim. Porque você não se impõe, não põe limites você aceita qualquer coisa, aceita as migalhas, na verdade, né? Porque você quer ser aceita, você quer ser amada e você acha que aquilo é amor. E aí você acaba trazendo. Eu atendi várias pessoas que também tiveram essa dificuldade. E assim, foi muito bacana quando você vê que ela traz para. Sabe aquilo quando sai assim, ela. Sabe, é uma coisa. Olha, é uma das coisas mais bonitas que eu já vivenciei em todos os processos que eu fiz, Márcia, foi esse. Foi uma menina que eu atendi, e quando ela percebeu, gente, mas foi tão bonito, eu quase chorei de alegria, porque foi assim, é porque uma coisa foi muito profunda, sabe? Quando ela percebeu que ela fazia aquilo. E aí ela conseguiu quebrar a crença e ela conseguiu quebrar o padrão mesmo da família. Mas foi muito bacana, né? Porque todos nós merecemos muito mais. Eu falo isso para os meus alunos todos os dias. Vocês são merecedores de todas as bênçãos, de tudo que existe de bom. Então, assim, a gente tem que criar crenças fortalecedoras para que isso possa mudar. Então, assim, isso aí acontece muito, né, Márcia? É muito triste esses relacionamentos abusivos, porque se você não se ama, como eu sou de autoestima, né? Se você não tem um amor próprio, como é que alguém vai te valorizar ou vai te amar? Porque se você mesmo aceita qualquer coisa, então, isso está muito intrínseco. E como você estava falando aí da constelação, já participei de várias constelações e já vi isso acontecendo. E, assim, é bastante difícil, né, para as pessoas que vivenciam isso. Mas o que é bacana é a gente saber que tudo isso é possível fazer a mudança. Basta a pessoa querer, né? E ela aceitar fazer essa mudança, porque o importante é a pessoa ver, ela aceitar e permitir. Porque se ela não Exato. permitir, não vai ter a mudança. Mas, ô, Márcia, a respeito disso, uma coisa para a gente falar? Maria, seja bem-vinda, minha amiga aqui, Maria Ah, do que Fá. bacana. A Vilma também aqui em cima. Gente, mas vem cá, vocês não coloquem uma crença, alguma coisa aí que acontece na vida de vocês aí, para a gente falar também, né? Porque assim, as perguntas de vocês é o que vai fazer todo sentido para a gente aqui. Não é só o que a gente está trazendo. Até eu estava falando que eu tinha sinalizado uma aqui, de que tinha a ver com a educação, que era o que eu ia te falar, mas depois eu falo dela. Então, assim, que faz sentido assim no meu movimento do dia a dia, né? Que já que eu sou professora e que eu vejo isso que ocorre muito. E as de relacionamento, nossa, eu vejo isso todos os dias, Márcia. Isso aí que você está falando, que a gente comentou, todos os dias eu vejo isso na minha sala de aula com as minhas alunas. Não são todas, é claro, graças a Deus, mas algumas a gente percebe isso. E a gente fica triste, porque os padrões que está repetindo dos pais, da mãe, né, às vezes um tipo de violência que você vivencia, e aí você acaba repetindo aquele padrão. E aí é uma coisa que tem que ser quebrada. Márcia, você se lembra, assim, eu me lembro que na minha família, assim, quando eu era criança, eu me lembro que falavam assim, olha o ovelha negra. Você já escutou isso, né? É tão engraçado que a pessoa que não segue aquele padrão, às vezes que a família segue ali, tudo arrisca, que nem, por exemplo, assim, a pessoa na profissão, né? Um que o pai é médico, o outro é médico, todo mundo quer médico, aí o pai quer que ele seja médico. Aí, vamos supor, a pessoa quer ir para a área das artes, alguma coisa assim, aí fala, a ovelha negra, né? Aí a pessoa vem e fala isso.
E assim, acho que é difícil para. Será que é difícil? Olha a palavra. Será que é difícil a pessoa entender que nem todo mundo tem que seguir os seus passos e a gente tem que aceitar? Sim, a ovelha negra, para a constelação familiar, é algo bem representativo. Best Hellinger, ele traz várias páginas falando nos livros, no que ele tem de biografia, ele fala muito, a ovelha negra é aquela que veio para salvar o sistema familiar, Rose. É a pessoa abençoada do sistema, porque ela veio para colocar em ordem o que está em desordem. Ela é porque a desordem para Bert é o não amor, né? O julgamento que estamos vivendo dentro do nosso sistema familiar. A ovelha negra vem para colocar a ordem do amor, que no caso é pertencimento, a cooperação e a ordem. Quando vivemos esses três movimentos, é o que dá arcabouço a todo o movimento de nossa vida para ele, né? E é isso que nós usamos na constelação, dentro do movimento, são essas três palavrinhas, dentro de um método, né, que foi estudado, que o constelador estuda para fazer isso, esse movimento, esse método, e a partir daí ele traz a ovelha negra. A ovelha negra é quem salva o sistema. Então imagina quanto amor existe na ovelha negra. É a pessoa que veio diferente de todo mundo. É ela que chega em um sistema familiar que não está acreditando mais em nada, que só acha que a vida é aquilo mesmo, a pobreza, o analfabetismo, né? O apanhar, ser violento, viver a tristeza, é isso mesmo, nós precisamos, né? Então, a ovelha negra vem e quebra todos esses padrões dentro da família. Ela diz não a tudo isso que a família vive. E a partir daí a família também tem muita raiva, né? Elas, né? Porque ela veio diferente de todo mundo. Né? É ela que tem as asas e quer voar. Ela que é a águia na família. Ela é a águia, ela é a pessoa verdadeira. Ela é, ela veio com a natureza espontânea, né? De ser ela, de ser a essência, de sentir a vida. E toda família tem a ovelha negra. Toda família, se formos observar direitinho, tem uma pessoa que é mais diferente do que os outros. Você percebe na sua família alguém diferente, ou Assim, eu procuro, eu tô procurando, mas assim, meus irmãos são todos são maravilhosos. Talvez, será que eu sou a mais diferente? Talvez. Talvez eu seja, será? Pode ser que eu seja um pouco diferente. Eu me lembro que quando eu era criança, eu me sentia diferente das pessoas e sabe, Márcia, sabe aquela coisa que eu achava que eu tinha que ter nascido no século XVIII? Porque quando eu olhava assim para o lado, olhava, achava que aquelas pessoas que estavam ao meu redor assim eram esquisitas, porque eu não pensava igual a. Até a próxima, querido. Tá? O João está dando tchau. E assim, eu me sentia esquisita, porque eu me via diferente. Eu me sentia diferente das pessoas. Mas aí eu vi que porque eu era muito madura. Eu era assim, muito. Tinha maturidade já que as pessoas não tinham. É isso aí, ao longo da minha vida, eu percebi isso, Márcia, mas não sei. A ela está Márcia perguntou aqui, ó. A que a filha dela mais nova é a diferente pronto. da família toda. Então, é importante que você olhe para ela com sabedoria, né? O conhecimento todos nós temos, e a sabedoria, ela nasce da nossa essência. É bom observar ela com o coração, porque ela veio especial e ela tem uma missão, né? Todas essas pessoas que vêm diferente no sistema familiar, ela tem uma grande missão. E aí, quando a mãe, o pai ou o sistema tem um conhecimento e pode agregar junto, vai colaborar com a missão dela, né? É uma missão muito especial que ela veio, ela vai quebrar algumas regras que estão lá dentro do sistema. Por quê? Essas regras também, de certa forma, elas estão em desequilíbrio com a natureza universal, né? Do qual fazemos parte. Então,
está em desordem, a própria natureza vem alguém assim que é para equilibrar o sistema. O sistema ele é equilibrado o tempo inteiro. Não percebemos porque não temos essa visão, vamos dizer, mais sutil, né? Então, no automático, dos nossos padrões também, que estamos aqui falando deles, das nossas crenças, e achamos as verdades só as que estamos presenciando, vendo, sentindo, mas tem aquelas sutis também que a natureza nos traz no nosso sistema. Em cada sistema familiar vem alguém com uma bagagem, com um programa ali nela, que é diferente, que ela não quer aceitar alguns padrões que o sistema impõe. E a Uhum. partir daí é o que Best Helling coloca, que essa pessoa, ela veio especial para o sistema. E A aí ela tem Márcia, ela botou diferente. aqui. Ela botou aqui, Márcia. O nome dela também é Márcia. Ela botou aqui, ó, que custou a entender e aceitar. E hoje ela é só amor. Porque ela já fez constelação também, ela já conhece, né? De constelação. Não é isso, Márcia? Acho que é isso mesmo, que ela é minha amiga, eu conheço. Eu sei que ela Sim, já, olha aí. já foi em algumas constelações, né? E assim, nada melhor do que isso, né? Que quando você já participou de alguma, você sabe o que realmente acontece, como é que é, e a gente começa a ver diferente, né? Porque às vezes quando a gente olha as pessoas assim como você falou, Márcia, às vezes a gente acha que ela que é errada, não é? Quantas vezes famílias aí que acaba falando assim, ah, você que é errado, você que está fora. Não é, a gente tem que aceitar, né? No momento que você se aceita como você é, você consegue encontrar aí todas as respostas, tudo começa a fluir, né? A energia começa. Porque se você não se aceita, você está quebrando aí, drenando essas energias aí acaba trazendo dificuldade. Pensando nisso, imagina a responsabilidade profissional que nós temos das credenciais. Qual é o nosso papel diante de um atendimento ao vermos que a pessoa veio como a ovelha negra? Quando temos esse olhar mais profundo, que ela veio para uma missão especial dentro do sistema, ela veio colocar em ordem todo o amor, veio fazer com que aquela família olhasse com amorosidade algum questionamento que elas julgavam que ali estava sendo excluído outras pessoas nos antepassados, outras pessoas também sofreram para que viesse essa ovelha negra. Quando vem a ovelha negra, muitas dores houve lá atrás no sistema, né? Então isso é algo bem profundo. Como Márcia já vivenciou, ela sentiu o movimento, né, de perceber isso na vida dela, no sistema dela, e ela viu o quanto pode ter melhorado. Querem colocar mais perguntas? Isso, gente, olha só, tá chegando próximo. Queria que vocês falassem um pouquinho, né? Qual a sua percepção, qual é a crença, alguma coisa que vocês percebem no dia a dia de vocês que a gente pode estar aí trazendo, porque a gente já está quase, né? Que eu já estou olhando aqui, porque a semana passada já caiu 2 vezes e eu não percebi. Falta quantos minutos, Lúcia? Tá faltando 5. Eu acho que era bom a gente pelo menos falar os nossos, quem falar onde vir procurar, né? Era bom para porque Não depois fala. Fala aí, Mônica. Ô, Mônica, não, fala, Márcia. Desculpa. Fala, Márcia. Porque senão a gente vai cair e a gente não consegue. não consegue. Então, antes, vão colocando perguntas, porque está finalizando. Eu queria fazer um exercício bem rápido de percepção, Rose, de ressignificação. Bem Uhum. brevinho, que cada um que participou dessa live possa olhar para as suas crenças e dizer sim, né? Ao dizer sim à crença que tem, está aceitando o negativo que tem. Quando aceitamos esse negativo, o positivo vai ser trabalhado. Eu já sei que eu tenho negativo, eu domino o meu negativo agora. Eu agora estou no meu controle, né? Eu estou com o meu negativo aqui na minha mão. Vou agora trabalhar as minhas questões positivas que eu tenho para crescer, para evoluir, para ir para mais. Então, assim, que possamos olhar fortemente, dizer frases que tá aí negativa em cada um, né? Cada um fale no seu coração agora, espontaneamente. Sinta essa crença, qual é a sua crença, né? E porque elas são prejudiciais demais. E quem leva
milhões de pessoas a sofrer, né? Várias questões, elas nascem dessas crenças negativas, não trabalhadas, tidas como verdades, e quando olhamos para elas e dizemos sim, estamos acolhendo. Excluir não é o caminho, não é dizer minhas crenças foram ruins, eu hoje vou excluí-las todas da minha vida, que não é desse modo que fazemos um papel de desprogramar algo que veio até do útero da mãe. Assim você estaria excluindo todo o movimento que houve no antepassado. Isso é essencial olhar o movimento da alma, né? E ir trabalhando com um movimento sutil de tudo isso. Então, chegou pessoas, você quer. Chegou. É meu sobrinho que chegou. Tudo bem, Igor? Bem-vindo. Chegou a Natália também. Que bacana. Márcia, isso que você falou é muito bonito, né? Porque assim, quando nós aceitamos os nossos lados, aquilo que não queremos às vezes, né? Que digamos que não nos leva ao nosso objetivo, a gente primeiro tem que aceitar para que a gente possa ressignificar isso aí. Até assim, eu sempre falo para as minhas clientes que é uma coisa muito bacana, né? Você criar crianças fortalecedoras, mas isso daí vou deixar isso para domingo, porque hoje não vai dar tempo de eu falar isso. Mas então, Márcia, fala um pouquinho como é que vamos encontrar você, as pessoas podem te encontrar. Pode me encontrar, meu Instagram é Márcia Barros, constelação e coach. Mas eu estou mudando, vou deixar só constelação, mas ele ainda está constelação e coach. Márcia Ah, Barros. que Então, bacana. para agendar um agendamento gratuito, experimental, pode agendar comigo, diretamente comigo na bio. Uhum. Também me seguir lá no meu Instagram, será um prazer. Alguma dúvida que vocês tiverem, me procurar lá no direct, eu dou toda a atenção. Será um prazer, né, também estar com vocês lá no meu Instagram. Que Tem bacana, Márcia. um Assim, movimento. então, gente, se não vai cair aqui, deixa eu falar agora falar de mim um pouquinho. Então, quem quiser, né, me seguir, Potência Feminina, underline, Rosemary, pode me chamar lá no Instagram, será um prazer imenso eu estar falando com você. Eu sempre falo para os meus clientes, né, que quem me chamar lá no Instagram, dizer assim, que participou, eu estou trazendo um presente hoje, que é o quê? Como a gente falou aqui um pouco de relacionamento, Márcia, então eu vou dar um presente para a pessoa. Ela tem que botar lá no meu Instagram que quer, tá? Um e-book falando para construir relacionamentos mais felizes. E aí é só a pessoa colocar lá, que é um presente que eu vou dar. E assim, eu estou te dando esse presente porque eu vou lançar aí um produto bem bacana, tem a ver com a mulher. Eu quero, assim, trazer já bastante, digamos que seja coisas boas para as mulheres. Então a gente já está começando a trabalhar mesmo, né? Então estou trazendo aí esse presente para vocês, só vocês colocarem lá, será um prazer imenso vocês me chamarem, podem me seguir lá no Instagram também. E no domingo a gente vai estar aí falando mais um pouquinho de crença. Vou fazer uma live falando sobre crenças sobre o dinheiro, que isso daí é um tema que eu adoro, adoro, crianças do dinheiro, sobre o dinheiro, que afinal todos nós queremos ser prósperos, né? Então isso daí é uma coisa que é muito bacana, às 18 horas, então será um prazer imenso. E assim, queria que vocês deixassem, oi Jéssica, que bacana que você está aí. E assim, queria que vocês deixassem aí alguma coisa, alguma pergunta, que se deixar a gente vai e responde. O Luiz botou, parabéns pelo trabalho, viu, Márcia? Você quer falar mais alguma coisa, Márcia? Que tá quase caindo. O que eu quero falar é a constelação familiar, ela é olhar com amorosidade para tudo que for negativo, para tudo que for crença, e a partir disso é feito um trabalho maravilhoso. Acontece movimentos que transformam realmente, é sentir de dentro, indo para a consciência e para a alma. Eu quero deixar isso hoje. Ah, que bacana. Isso daí é maravilhoso, né? E eu quero deixar aqui que vocês se olhem com muito amor para dentro de si mesma,
Quanto mais a gente se ama, mais a gente se transforma, mais a gente se potencializa e aí a gente consegue aumentar ainda mais. E eu queria falar o seguinte, né? A gente teve, eu sou analista comportamental de uma ferramenta incrível, maravilhosa, que teve um workshop agora. Se você que está pensando em se autoconhecer, que você ainda está com dificuldade, pode me chamar lá no direct, que a gente tem maior alegria em fazer aí uma devolutiva do Cevat, que é essa ferramenta que eu estou falando de autoconhecimento, aonde você vai perceber